O chefão lá, cara, do laboratório, ele não tinha nem um curso superior em engenharia mecânica. Ele era técnico mesmo, e era chamado de Herr Professor. Herr Professor. O senhor professor lá. Muito bem. Meus queridos, outra coisa fundamental em hidrostática aqui para a gente já se aproximar do final da nossa primeira discussão de hidrostática. Essa aqui, cara, só o Arquimedes mesmo. O bicho era foda. Já contei para vocês do mecanismo de Anticítera? Comentei? Existiam aí nos livros que o pessoal achava que era mito, né? Que tinha um aparelhinho que de um lado tinha um calendário e do outro lado tinha um sistema solar representado. E aí tu girava um botãozinho do calendário colocando uma data e do outro lado tu olhava como é que o sistema solar estaria naquela data. Ou tu mexia no sistema solar com a mão e aí olhava quando que aquela posição ocorreria no calendário. Por exemplo, eu quero ver o próximo eclipse lunar. Aí tu botava a Terra atrapalhando a Lua alinhada com o Sol e olhava do outro lado, vai ocorrer dia tal. Isso era uma coisa que aparecia nos escritos de 2000 anos atrás. O pessoal falava que tinha um sujeito que tinha esse aparelhinho, que conseguia prever as estações da Lua, as posições dos planetas, de acordo com o calendário. E a galera, conhecendo um pouco a história humana, né? Nós não sabemos muito pouco sobre a história humana, na verdade, aquilo que nos contam no colégio é só a ponta do iceberg, obviamente, né? Os caras sempre acharam que era impossível, naquela época, 2000 anos atrás, os caras fazerem isso. E esses dias acharam mergulhado, esses dias que eu digo alguns anos atrás, acharam mergulhados nas águas de Anticítera uma coisa estranha, uma coisa toda enferrujada, toda estranha. O cara achou aquilo, que merda é essa? Parece que tem engrenagem aqui no meio. Foram radiografar a porcaria e viram lá que tinha 70 e poucas engrenagens dentro daquela porcaria, e que algumas com 213 dentes, outras com só número primo satânico, assim, as engrenagens. Que merda é essa? Era o mecanismo de Anticítera que foi achado. E é atribuído a Arquimedes. Então, só para tu sentir o que era o Arquimedes é considerado hoje o pai do primeiro computador do mundo. Ele criou um mecanismo, então é mecânico, cheio de engrenagens, que de um lado tinha o sistema solar e do outro lado um calendário, ambos móveis. E tu podia ou selecionar a data do calendário e olhar a posição do sistema solar, ou mexer no sistema solar e olhar quando que aquilo ia acontecer no calendário. A coisa foi tão acachapante essa descoberta que resolveram, duvido que dê para construir. Vamos usar só as técnicas de 2000 anos atrás de artesanato para ver se a gente constrói isso. Os caras não constroem engrenagem em 20 minutos, usando placa de latão e lima. Que foda, né, cara? Tu vê, imagina o que não era o mundo há 5, 10 mil anos atrás, né? Era muito diferente do que a gente vê nos livros de história, né? Tu vê, precisamos de mais historiadores para reescrever a história do mundo. Olha só outra genialidade do Arquimedes. Princípio de Arquimedes. Esse era foda. Esse era foda. Eu gosto de ensinar o princípio de Arquimedes de uma maneira muito própria. Imagina esse aquário com água. Imaginou? A água está parada. Tu consegues imaginar dentro desse aquário com água uma esfera de água? Não dá para imaginar uma esfera de água ali? Não. Quantas tu quiser. Eu prefiro um cubo de água. Tudo bem? Imagina o teu cubo de água, não tem problema. Eu imaginei uma esfera de água. O que acontece se eu pegar essa esfera de água e tirar do aquário? E soltar? Ela cai. É verdade, ela derrama a água no chão. Parabéns, garoto. Perfeita a tua análise. Arquimedes também pensou assim. Ele pensou, peraí, eu sei que a água cai. Por que aquela água não está caindo, então? Qual é a explicação para esta água estar flutuando na água? Se existe uma força puxando essa esfera de água para baixo, que a gente chama de força peso, tem que existir uma outra força empurrando ela para cima, de mesmo módulo. Arquimedes chamou essa força de empuxo. Se eu quiser calcular o empuxo naquela esfera de água, eu posso ir atrás do peso, já que eles são iguais. Como é que se calcula peso? M vezes G. Só que já que estamos trabalhando com líquidos,
É comum trabalharmos com a massa? Não, né? Está dividindo, passa multiplicando, como já fizemos hoje. Eu posso substituir a massa por Mi vezes V, ou V vezes Mi, tanto faz. E só para poder falar mais uma grande idiotice, Mi, G, verde. Procura um médico, tá? Tá mijando verde, tu vai no médico, porque não é normal não, meu querido. Quem é esse Mi, meus amigos? Quem é esse Mi? De quem? Da água, né? Mas não é dessa água aqui, não. É daquela água que está em volta, por incrível que pareça. Depois eu vou te mostrar por quê. G, a aceleração da gravidade, e V é o volume daquela água ali, né? Certo? Daquela esfera imaginária de água. Então tu vê, a dedução da fórmula do empuxo é uma sacada lógica do Arquimedes. Essa fórmula não explica de onde vem o empuxo. Essa fórmula só nos mostra uma maneira de calcular o empuxo. Agora, olha só que delicado que eu tenho para te contar. Imaginem vocês que eu pego essa esfera de água e substituo por uma esfera de isopor do mesmo tamanho. Tu acha que o empuxo vai mudar? Se tu achas que o empuxo vai mudar, tu achas que a água pensa. Não escutei nada. Presta atenção no que eu estou te falando, que é muito importante o que eu estou te falando. Eu peguei a esfera de água, retirei e coloquei exatamente no lugar dela uma esfera de isopor, do mesmo volume. O empuxo que atua nessa esfera vai se alterar? Não, porque a água não pensa. Não, porque a água não pensa, meus queridos. Quem está provocando o empuxo é a água. Concorda comigo? Se eu trocar o material do qual a esfera é feita e a água em volta fizer uma força diferente, só essas moléculas de água que estiver conversando. Ou, chega aí que agora chegou um cara diferente, vamos lá, vamos fazer força aqui, vamos. Tu entende o que eu digo? Eu pego a esfera de isopor e boto uma igual de aço maciço no local. O empuxo se altera? Não, a água não pensa. Ou seja, a única coisa que vai mudar vai ser o... Se eu botar uma esfera de isopor, o empuxo é o mesmo, mas o peso bem menor, né? Quando eu solto, ele acelera para cima, concorda comigo? Se eu boto uma esfera de aço maciço ali dentro, o empuxo é o mesmo, considerando que é o mesmo volume. Porém o peso, por isso que se eu solto, ele afunda aceleradamente. Beleza? Por isso, meus amigos, cuidado, hein? O empuxo é a massa específica do líquido e o volume submerso. É o volume de líquido submerso. Por isso que a gente diz que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Peso do líquido deslocado. Quer dizer que a cada 1 quilo que tu bota em cima do barco, desloca 1 quilo de água. Tu botou uma pessoa no teu barco de 70 quilos, o barco tem que ter afundado 70 litros para compensar a pessoa em cima do teu barco. Essa é uma dica bacana para não precisar fazer conta. A cada 1 quilo de material colocado no barco, o barco tem que afundar 1 litro, já que 1 litro é 1 quilo de água. Beleza, galerinha? Aumentando a densidade do líquido, o que acontece com o empuxo? Aumenta, por isso que nadar no mar é mais fácil que nadar na lagoa, porque a água do mar é mais densa que a água doce. Beleza? E no Mar Morto, já ouviu falar do Mar Morto? Uma puta de uma densidade devido à concentração dos sais, já que não ganha mais água, só evapora, né? Tu vai lá, pega teu jornal e senta na água do Mar Morto. Fica com a água por aqui e fica lendo, sentado na água. Show, né, cara? Só que é só 15 minutinhos, depois tem que sair correndo e se limpar, porque aquela água oleosa e salgada começa a fazer a tua pele sangrar, depois de alguns minutos. Certo? Se pegar no olho, prepara para a choradeira. Imagina uma gotinha de água do Mar Morto no olho. Eu nunca fui lá, mas tem um primo meu que foi, fez umas fotos, é muito legal. Depois tu visita lá o Mar Morto. Valeu, galerinha! Vamos estudar primeiro, né? Vamos estudar primeiro, conseguir o dinheiro, porque, cara, muita tarefa, hein, de hidrostática. Pode arriscar tudo de hidrostática, meu querido.